Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Todos bem? Então, nossa reflexão dessa noite vai ser mais curta, pessoal. Nós vamos falar brevemente sobre a casa, né? Nós fizemos 28 anos de existência na sexta-feira passada, né? Isso por CNPJ, né? Pela abertura oficial da casa. Essa casa, ela foi construída pelo seu Godofredo, né? Aquele senhor simpático que está naquela foto ali no quadro, né? Com Jesus abençoando ele. O seu Godofredo construiu essa obra aqui praticamente sozinho, né? Teve auxílio de algumas pessoas que passaram esporádicas, mas ele sempre esteve à frente dessa casa. Até o nosso acabamento, né, da casa, a simplicidade da nossa casa é assim, porque o seu Godofredo não era mestre de obras, não era engenheiro e muito menos pedreiro. E construiu isso daqui na raça e na mão, ganhando doações, ganhando coisas, né? Comprou esse terreno aqui era um buracão, né? Ainda é um buracão, teve que assentar coisas. Então foi um trabalho muito longo. E essa casa, nesse tempo todo, ela atendeu a muita gente. Muita gente. Realmente é uma grande bênção que o seu Godofredo construiu. E para vocês entenderem um pouquinho, quem não sabe como é que funciona uma casa espírita, há 4, 5 anos atrás, com a idade, né, o seu Godofredo afastou-se, hoje ele ainda está encarnado, está com 94, Tuca. Cadê o Tuca? Tuca é o filho. 93, 94? Vai fazer, né? Fez os 94 anos de idade e está lá, lúcido ainda, mas já não consegue mais descer as escadas aqui com facilidade, né? Então, ele acabou passando essa casa para outras pessoas dirigirem. E começamos a dirigir essa casa há uns 8 anos atrás, e o meu parceiro de direção, por algum motivo, resolveu não mais frequentar a casa e eu acabei ficando sozinho aqui como dirigente. Então, atualmente, eu estou dirigente da casa, a casa não é minha, a casa não é do seu Godofredo, a casa é de Cristo. Então, nós somos só o gerente dessa casa maravilhosa, né? Trabalhamos aqui com muito amor, ficamos sozinhos num primeiro momento, eu e a Patrícia, né, que me ajudou bastante. Depois, um grande número de pessoas muito amadas, realmente, foram surgindo, né? A espiritualidade foi providenciando a gente, surgimento de pessoas muito amadas, que começaram a somar e foram auxiliando, e cada um ao seu jeito, está construindo essa casa no que ela é hoje, né? Onde nós somos somente empregados, né? Então, a ajuda do Tiago, que está aí sempre chegando cedo, né? O Daniel, a Andréia, o Ângelo, que está cuidando da criançada lá. Aliás, pessoal, temos vagas, hein? Temos vagas para quem quiser auxiliar aí na evangelização infantil, né? Porque o Ângelo é médium da casa, eu até já conversei com ele. É necessário que ele participe aqui dos estudos, né? Mas ele está conduzindo muito bem lá. Quem mais? Nossa, tanta gente nova que está chegando aí, né? Que vai citar nomes aqui e vai deixar de citar um ou de citar outro. E cada um a seu jeito foi somando, foi auxiliando, mais as pessoas que têm feito doações, e é assim que a gente conduz a casa, né? A gente vai devagar, a gente vai com muito amor, a gente vai com uma casa muito humilde, muito simples, como vocês podem ver, mas é uma casa muito espiritualizada, graças a Deus, e graças aos trabalhadores e principalmente aos frequentadores dessa casa, né? Não adiantaria nada a gente estar aqui de portas abertas se não fosse vocês, se não fosse os trabalhos espirituais e se não fossem os irmãos espirituais que nos auxiliam muito. Costumo dizer aos médiuns nos estudos aqui, né, nos nossos desenvolvimentos, o nosso maior trabalho nessa casa como encarnados é não atrapalhar a espiritualidade, né? É não atrapalhar. Porque o que tem de encarnado por aí que atrapalha a espiritualidade não é mole, né? Quem é espírita sabe do que a gente está falando. Então, a todas essas pessoas eu gostaria de dar os parabéns e o muito obrigado, porque não conseguiríamos fazer essa obra sozinhos, né? Então, continuem participando. Para quem tiver interesse em auxiliar, sempre tem uma vassoura para varrer, sempre tem um banheiro para lavar,
tá? Fiquem à vontade, não se encabulem de auxiliar, tá bom? Mas a casa está aqui e os trabalhadores vêm fazendo isso para dar conforto, para que possamos receber a todos vocês. Legal? Então tá bom. O que era outra coisa? O que era esses 5 minutos que eu anotei, que eu já esqueci? Fui eu que anotei? Você não lembra? Pessoal, então, alguém tem alguma dúvida? Toda casa espírita, ela funciona dessa forma. Ela tem estatuto próprio, tem legislação, né? Tem uma forma de funcionamento. E a nossa casa não é diferente. Então, é por isso que a gente acaba coordenando os trabalhos da casa. Estamos preparando os novos médiuns, novos trabalhadores da casa, para amanhã estarem aqui. Inclusive, né, vamos retomar, lembrei. Lembrei. Vamos retomar aos trabalhadores da casa, né? Quem quiser falar 5 minutinhos, né, aqui, para contar algo espírita. Não é para vir passar receita de bolo, né? Alguma experiência que teve espiritual, né? A gente já teve aí, já tivemos a Adriana, já tivemos o Ângelo, já tivemos a Andréia, a Ângela, quem mais? Seu Zé em 2 etapas ainda, né, seu Zé? É verdade. Aí ainda faltou contar um resto da história, está faltando um restinho. Então, quem tiver esse interesse, quiser, porque é uma forma de treinar, a mediunidade por intuição. Vocês acham que eu falo tudo decorado aqui? Eles acham que eu sei tudo. A Marília acha. Eu espero que vocês continuem achando. Nossa, eu sou pseudo-sábio, né? Sou espírito pseudo. Então, é uma forma também da gente ir treinando, né? Para que a gente forme futuros palestrantes, né? Como eu disse, amanhã eu posso não estar nessa casa, eu posso desencarnar amanhã e a casa tem que ser autossuficiente. Todas as casas têm que ser assim. Por isso que elas não têm donos, né? É um grande erro pensar que as casas têm donos. E a gente às vezes vê, a casa de fulano, a casa de Beltrano. A casa é de Jesus. Nós somos só os gerentes e às vezes mal, hein? E às vezes a gente gerencia mal. Tudo bem? Então, quem quiser ter essa experiência, me avisa antes, né? Pode ser até no mesmo dia. Eu quero falar 5 minutinhos, pessoal. Não vai matar ninguém. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Vamos seguir? Então vamos seguir. Pessoal, estamos lá falando sobre o Livro dos Espíritos, essa obra maravilhosa que nós entendemos ser o Consolador prometido por Jesus, tá? Consolador. Como disse o Haroldo Dutra Dias, o Consolador não é o resolvedor, né? Ele é o Consolador. Então a gente, através do conhecimento da doutrina, entenderemos melhor por que é que sofremos, por que é que estamos felizes, por que passamos pelo que passamos, seja coisas boas, sejam coisas ruins. É o Livro dos Espíritos que nos ajuda a compreender isso. Para aqueles que não sabem, hoje eu vejo que tem bastante gente nova na casa, o Livro dos Espíritos não foi escrito por Allan Kardec. Allan Kardec não é o doutrinador da doutrina espírita. Ele é o codificador. Allan Kardec era um professor muito experiente que organizou toda a doutrina espírita que nós entendemos e cremos que foi ditada pela espiritualidade superior através de centenas ou até mesmo milhares de médiuns e pelo trabalho de Allan Kardec, que deu um aspecto científico nessa coleta de informações. Tá ok? Então muita gente fala, nossa, você é kardecista? Não, nós somos espíritas. Tá? A doutrina vem da espiritualidade superior. Ok? Tudo bem? Para quem está novo aqui, pessoal, interrompam, perguntem, fiquem à vontade. A ideia aqui é a gente fazer um bate-papo, tá bom? Eu sou só o orientador aqui do bate-papo. Combinado? Combinado? Vocês estão encarnados ainda ou não? Estão? Tem certeza? Olha. Então vamos lá, pessoal. Nós estamos falando, né, das leis naturais, das leis morais, e nós estamos aqui no capítulo 7º da Lei de Sociedade.
Então a gente está entendendo por que o homem tem que viver em sociedade, né? Como é que é esse negócio de pessoas que se vivem isoladas, pessoas que fazem voto de silêncio, que não quer conversar com ninguém. Alguém aqui conhece alguém que vive isolado? Especialmente nos dias de hoje, jovens se trancando dentro de quarto, tendo como único amigo a maquininha de fazer louco? A maquininha da depressão? Porque aqui, o jovem que mergulha nisso 24 horas por dia, e alguns não tão jovens, vê um mundo cor-de-rosa que na verdade não existe muito. Eu lembro de uma amiga que comentou o seguinte, né? Falou, poxa, a gente tinha uma amiga que se formou com a gente na faculdade e olhava os posts dela no Facebook e ela estava na Suíça esquiando, e ela estava nas Filipinas nadando e sempre, né? Ela falou, eu morria de inveja da vida dessa amiga, porque eu tinha que trabalhar. Um belo dia essa amiga suicidou-se. Era tudo falso. Então, pessoal, muito cuidado com isso daí, né? Então a gente tem essa vida de insulamento, sim, acontecendo hoje, né? Olha que eu sempre falo, o Livro dos Espíritos foi codificado em 1857, 18 de abril de 57. E ele continua extremamente atual. Fala, Pri. Saiu uma série no Netflix, Adolescência. É bem interessante para quem tem filho assistir, que são 4 episódios, que conta a história de um menino verídica, que ele matou um colega da escola. E ele vivia no celular, vivia no mundinho dele e tal. E aí a série, ela vai trazendo, né, momentos em que o pai, a mãe, onde que foi a disfunção, a ira do menino, e ao mesmo tempo que ele se arrepende, ele sente prazer pelo que ele fez. Então é bem interessante para a gente que estuda o Espiritismo, ver, porque é uma nova era, não existia isso, né? É novo, essa coisa do celular, tudo, quanto tem impacto, né? Sim. Então eu achei bem interessante. Então fica a dica para todo mundo aí, a série sobre adolescência que a Priscila está falando aí. Assistam também, para quem gosta, né? O Dilema das Redes Sociais. É um documentário também que está na Netflix. É interessante quando você vê criadores de Facebook e de outras grandes mídias sendo entrevistados, e aí o cara pergunta assim, seu filho vê? Não, eu não deixo meu filho ver. Assim como os jogos. Né? Exatamente. Oi? Você esqueceu de citar os velhos. Tem uns velhos também já viciado? Tem, né? O pessoal da minha idade para frente já tem um pouquinho mais de tecnofobia, né? Mas muito cuidado. Pessoal, tudo, o Espiritismo também nos ensina isso. Toda ciência é boa. Toda faculdade do nosso organismo é boa. O que não se pode? O abuso. O abuso do uso. Então, muito cuidado com os abusos do uso. É lógico que é muito prático a gente, né, pegar uma foto de uma planta que você não conhece no Google, ele fala para você qual é a planta, como é que você cuida, como é que você está. Isso é maravilhoso. Mas cuidado com a adição, né? É como uma droga. Tem gente que já tem síndrome de abstinência de aparelho celular. A psiquiatria já está estudando seriamente isso. Tá? Então vamos lá. Então, isso tudo existe, né? Então estamos falando sobre a lei de sociedade. E vamos lá, então paramos na 771. Só faltam mais 300 para a gente acabar. Só faltam 300. Que pensar dos que fogem do mundo para se votarem ao mistério de socorrer os desgraçados? Aqui o Kardec, né, ele vem fazendo uma série de perguntas sobre as pessoas que se isolam. E agora chegou a vez, falei, e aqueles que se isolam com o objetivo, né? O mistério é o objetivo de socorrer os desgraçados. Né? Qual é a resposta? Esses se elevam, rebaixando-se. Tem o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem um bem, obedecendo à lei do trabalho. Então, veja que não é um ato, o que ele sempre tem dito? Que aquele que se isola
por egoísmo, aquele que se isola por não querer participar de nada, aquele que se isola por não querer problemas e nem alegrias, isso é um problema. É disso que a lei de sociedade fala. Mas, quando ele coloca essa questão, aquele que se isola para trabalhar. Então, eu vou parar de frequentar as turmas, as escolas, as galeras. Por quê? Porque eu vou começar a me dedicar a toda noite, a hora que eu saio do trabalho, eu vou ler história para velhinho no asilo. Ok, tá bom, né? E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam. Aí, o Kardec, ele esgota as possibilidades, pessoal. Ele esgota, ele faz todo tipo de pergunta que vocês possam imaginar sobre aquela questão. Então, aqueles que se afastam para trabalhar, resposta, ok, meritório. Aqueles que se afastam para ter o silêncio para trabalhar melhor, e aí? Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Ele está buscando uma condição melhor para trabalhar, para servir. Esses não se isolam da sociedade, porquanto para ela trabalham, porque eles estão produzindo. Então, um cientista que se isola no seu laboratório vira um verdadeiro eremita. Por quê? Porque ele quer dar um jeito de achar a cura do câncer. Esse isolamento é um isolamento meritório, porque ele está trabalhando pela humanidade. Ok? Tudo bem? Dúvidas? Está claro? 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Vocês já ouviram falar disso? Havia lá na Índia mais antiga, principalmente, alguns yogis, alguns mestres, vamos dizer assim, hindus, que tinham algumas questões. Então, alguns se retiravam, eram eremitas, como uma forma de se penitenciar e evoluir espiritualmente. Outros faziam o chamado voto de silêncio, se comprometiam a não falar mais nada com ninguém. Eu não ia conseguir. Já a hora que acaba eu já não consigo parar, né? Já falei 1h30, né? Então veja, a pergunta é, e aí, como é que ficam essas pessoas? A gente sempre pensa, né? Não está fazendo mal para ninguém, não é isso que a gente pensa? Cuidado. Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Quais são as faculdades naturais que nós temos, pessoal? Tato, paladar, visão, olfato, audição, a voz, não é? São faculdades naturais. Lembra que a gente já estudou também no Livro dos Espíritos que Deus e a espiritualidade superior não faz nada inútil. Tudo tem a sua utilidade. Se alguma coisa não tem utilidade, ela não tem que existir. É assim que funciona o universo. E essa é uma das leis de Deus. Então, pergunta primeiro se Deus deu a voz para vocês com alguma utilidade. Nós não temos que viver em sociedade? Temos. Como é que a gente faz para se entender em sociedade? Os nossos irmãos que são privados da audição, da fala, às vezes da visão, não ficam bem deslocados, têm uma dificuldade dentro da sociedade? Então, se Deus nos deu a fala, é para a gente usar. Então, o voto de silêncio, Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe otorgou. Né? É feio comer? Mas o abuso vai nos trazer consequências. Você vai passar mal. Então devemos jejuar e sermos um palito? Não, devemos ser saudáveis. Temos uma obrigação em manter esse corpo que Deus nos dedicou e que foi criado bem. Essa máquina funcionando bem. Tá?
para dar um exemplo. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio, aí ele está falando, ó, o silêncio não é de todo mal. Né? O silêncio é útil, pois nos põe em prática o recolhimento. E o nosso espírito, teu espírito, se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Quem é esse conosco? Com a espiritualidade. O que a gente pede no começo do trabalho? Fecha os olhos, fica em silêncio, relaxa, solta a sua mente. É para a gente poder melhor entrar em comunicação com os espíritos. Então ele está falando que em que pese o silêncio ser útil, não é? Mas o voto de silêncio, porém, é uma tolice. Quem está nos dizendo isso é a espiritualidade superior. Sem dúvida, obedecem à boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. E ele está falando, olha, tem pessoas que acham que isso é uma boa ação. Mas, para Deus, qual é o objetivo de você deixar de falar? Qual é o objetivo de você ter a visão e falar, não, daqui para frente eu vou viver com uma venda nos olhos, não quero mais ver nada? Não é lutar contra a natureza? Então, é isso. Tudo bem? Vamos seguir. Engana-se, no entanto, porque não compreende suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Aqueles que acham que estão fazendo bem, lembra que a gente estudou, eu não canso de repetir esse artigo, lá atrás. O que o Livro dos Espíritos nos fala? Dos chamados isentões, né? Aquele que podendo fazer o bem não o faz, faz o mal. Aquele que podendo socorrer uma pessoa que está caída no chão não faz, não, é porque eu não sou enfermeiro, não tenho conhecimentos profissionais e deixa a pessoa morrer sem nem tentar. Faz o mal. Né? Muito cuidado com isso, pessoal. Tá? Então, a gente encerrou aquele voto de silêncio, agora nós vamos falar dos laços de família. Não dá para pular. Melhor pular, Zé? Né? Quem quer pular os laços de família aí? Quase todo mundo. O Zé é meu braço direito aqui, ele sempre dá um norte muito bom, né, Zé? Pessoal, laços de família. Nós não estamos falando da vida em sociedade? O que é a sociedade? Sentar, vou tomar um passe lá dentro, né? O que é a sociedade? É um grupo de famílias. Tanto que a família é chamada de célula máter ou célula mãe da sociedade. Estamos na família certa, com as pessoas certas, no momento certo e o pior, pedimos para estar lá, viu? Pode anotar que isso é verdade. Quando vocês chegarem lá na desencarnação, lá no plano espiritual, você fala assim, o Paulo falou, eu pedi mesmo. Já vi um vídeo, né, de piadas espíritas, que a pessoa fala assim, quando eu chegar lá, eu quero conversar com o meu mentor, quero falar onde foi que eu assinei para estar nessa família, né? Mas é isso aí, vamos lá. Aí alguns colocam, né? Por que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que esses não mais precisam de cuidados? É a primeira pergunta do Kardec sobre os laços de família. Resposta: os animais vivem da vida material e não da vida moral. Lembra quando a gente falou muito aqui dos animais, né? Eles não são espíritos ainda, né? Não, mas eu já vi um filme, eu já li um livro que é reencarnação. Pessoal, espírito tem 3 características básicas: inteligência, pensamento e vontade. Os animais só vivem a vida material. As necessidades deles são do instinto. É comer, beber. Lembra que eu dei o exemplo aqui da minha gata que me ama?
Todo dia ela toma café comigo porque ela me ama. Não, porque ela quer comida. O dia que sentar alguém do meu lado e der comida para ela, ela vai para o lado. Mas a gente adora humanizar, né? E o animal tem um pouquinho dessa serventia, para a gente aprender a gostar de gente, viu, pessoal? A gente começa devagar, começa com um gatinho, começa com um cachorrinho, até a gente aprender a gostar de gente. Né? Então, é também providência. Nada é inútil. Né? Nem os animais são inúteis. O mais difícil é a etapa final, né? Então, o mais difícil chega lá, mas tem gente que já está bem, né? Lembra aquela música do Eduardo Zeck? Troque seu cachorro por uma criança pobre. Lembra? Esse tempo, hein? É do meu tempo, é seu tempo, Carlão. Não vem que não tem que ser... Você ouvia lá o MPB Shell. Né? Então, pessoal, a ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Aqui ele está explicando o animal. Por que o animal tem esse instinto com o filhote? É bonito de ver, a gente vê um zilhão de vídeos na internet, né, da onçona pegando a oncinha, levando para o lado. É instinto de conservação, pessoal. Tá? Que eu quero ver pagar boleto. Isso é amor. Né? Pagar os boletos até. Vamos lá. Logo que esses seres, esses filhotes dos animais, podem cuidar de si mesmos, o que acontece? O que acontece quando a oncinha vira onça? Tchau. Vaza na braquiária. Quando o cachorrinho vira cachorro, vaza na braquiária. Né? Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. E nós? Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos. Então a natureza ela é sábia. Criou aquela ninhada, a ninhada é solta na natureza, por quê? Porque vai vir uma próxima. Simples assim. Não dá para uma loba cuidar de 28 lobinhos, lobo mais velhos, lobo médio, não dá. Ela tem que cuidar somente daquela ninhada, né? Aí o Kardec pergunta, tem pessoas que do fato dos animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias? Então, ele fez aquela pergunta porque agora ele vai comparar as pessoas com os animais. Então, tem certas pessoas que, porque os animais abandonam suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mais do que resultado de costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar disso? Veja a comparação. Se na natureza é normal botar a ninhada para fora, então entre os homens é somente uma questão social? É somente uma lei social? Vamos ver a resposta. Diverso dos animais é o destino do homem. Pessoal, nós somos espíritos. Nós estamos numa franca escala de evolução. Nós somos diferentes dos animais. Não dá para sermos comparados com os animais. Por que então querem identificá-lo como estes? É o Espírito de verdade falando. Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. A gente estudou isso muito quando a gente falou da diferença entre o espírito que anima um animal e o nosso espírito, né? Há necessidade de progredir. De quem? Nossa. Nós temos inteligência, pensamento e vontade. Um gato tem inteligência, pensamento e vontade? Não. Ele tem um princípio de inteligência voltado à sua sobrevivência. Ah, mas o gato é tão esperto, ele toma um choque lá na cerca elétrica, ele não vai mais lá, porque ele sabe que vai doer, é reflexo. Mas o gato não tem a capacidade de parar e falar assim, em cima desse muro tem alguns fios de arame que me parecem um pouco suspeitos, eu acho que eu não vou me arriscar a andar ali. Isso seria ser inteligente.
E tem ser humano que é igual, né? Precisa tomar o choque para aprender que o fio dá choque, né? Mas tá bom. Há necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Então a família nos junta mais nessa lei de sociedade. Não conseguimos evoluir, e é o que todos queremos. Todos nós queremos e precisamos progredir. Nós não conseguimos progredir se não for em sociedade. É o mesmo exemplo. Não dá para progredir sem a família. Uma hora você vai ter que voltar para se acertar com ela. Aí a gente precisa falar muito de reencarnação, de causa e consequência, né? A gente precisa entender muito disso para explicar o porquê que nós estamos na família que estamos. Por que a gente se mata com o nosso irmão? Por que às vezes a gente não se dá com a nossa mãe ou com o nosso pai? Tudo isso, pessoal, é herança de vidas passadas. Hoje eu ouvi uma pessoa falando, eu achei muito interessante, né? A gente vive em sociedade para um lixar o espinho do outro. Eu falei, nossa, definição perfeita. Estamos numa família para um lixar o espinho do outro. Até a gente ficar bem lisinho, bem confortável, né? Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Nós falamos aqui, né, uma pergunta que todo espírita faz, ou que todo mundo que acredita em espírito faz. Escuta, não dá para ficar evoluindo lá no plano espiritual sem encarnar? Não é a pergunta que todo mundo se faz? Porque aqui é difícil, aqui é duro. Nossa, aqui eu vou ter que aguentar o Carlão, ter que conversar com o Zé. Não pode só ficar lá? E o que a gente já falou? Existem muitas imperfeições que a gente só corrige aqui. Plano espiritual tem mentira? Não existe mentira de espírito para espírito. Porque os espíritos se enxergam vibracionalmente. Ok? Então como é que você vai corrigir um mentiroso no plano espiritual? Ele tem que encarnar. No plano espiritual, tem namorado com namorada? Não. Existe um amor fraternal geral. Mas eu vi um filme que o espírito casa com a espírita e tem um monte de espiritinho. Pessoal, tem essas coisas. Romance, pessoal. É uma forma bonita de tentar fazer com que as pessoas entendam que a vida é imortal, que a alma é imortal, mas não, lá são outros 500, é diferente. Então, onde que você vai aprender a controlar a sua raiva num lugar que todo mundo se ama? O seu ciúme num lugar onde todo mundo se ama e ninguém... Tá tudo bem. Vocês estão entendendo? Aonde que você vai se acertar com aquela pessoa que você vem se desentendendo há 30 encarnações, se não for na família? Divaldo dá um exemplo, né? Ele conta uma história, Divaldo Pereira Franco. Ele fala que dois espíritos foram inimigos durante milênios ou séculos. Se mataram em todas as encarnações. Se matavam. Quando um não matava o outro matava um, e foram revezando pelo passar dos séculos. Finalmente nasceram no seio da mesma família. Um irmão matou o outro. Tentaram de novo, o outro matou um. Por fim, o que a providência divina fez? Fez com que eles nascessem siameses, grudados um do outro. Está entendendo para que existe isso? Se mata agora. Será que agora vocês vão conseguir aprender a se respeitar? História do Divaldo Pereira Franco, eu acredito.
Porque também, se não for assim, como é que você explica uma situação dessa, né? Então, é isso. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Isso nunca vai acontecer, não é? Vocês já viram como é que estamos atualmente? Querendo tirar o nome de pai e de mãe de documento. Vocês já viram isso? Que o RG agora vai ter parentes. Escola que não faz mais festa de Dia dos Pais, que não faz festa de Dia das Mães, porque... Gente, o que é isso? Está lá, 1857. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo, um erguimento do egoísmo. O que nós estamos vivendo hoje? Um erguimento, um aumento muito grande do egoísmo. Pessoas cada vez mais isoladas, pessoas cada vez mais depressivas, criança de poucos anos de idade tomando antidepressivo. Vocês não acham que tem alguma coisa errada? Ou nós vamos de novo botar a culpa na espiritualidade? Ah, é porque tem que ser assim, que Deus quis. Nós já estudamos isso aqui, que Deus não quer o mal de ninguém, não. E não bota ninguém na terra para sofrer, não. Nada mais é do que um relaxamento dos laços de família. Pessoal, estejam atentos nisso. Muito cuidado. Quer dizer que então a pessoa ela deixa de pensar nas necessidades dos outros, estando em família, Exato. pensando só em si, deixa de ter Essa estrutura social, né? Vamos lá, a Patrícia falou, então quer dizer que... Pessoal, como é que você aprende a respeitar os outros? Começa dentro de casa. Mas aí se pai e mãe já não é mais pai e mãe, é migo e mig, onde que você vai aprender isso? Aí você sai para a sociedade, de uma maneira geral, onde a gente está lá para lixar os nossos espinhos, e você não sabe respeitar as pessoas. Não é isso que está acontecendo? E não estamos falando só dos jovens, hein? as pessoas hoje estão muito individualistas, só para mim. Exatamente, é o egoísmo. Olha lá, ó, é o aumento do egoísmo. Por quê? Só estou preocupado comigo. Então eu, no meu apartamento, aqui é mais raro, mas nas grandes cidades é maior, segunda-feira, 3 horas da manhã, eu boto o som no último. E quem vai trabalhar? Ah, eu não vou trabalhar. É isso que a gente está vendo, pessoal. Não tiveram, como a gente dizia os mais antigos, educação de berço. Porque a família é onde você vai aprender a viver na sociedade. Pais, mães, abismados de estar sendo vítima de violência por parte dos filhos. Nunca lhes foi ensinada disciplina. E isso eu falo de cátedra da minha profissão. As famílias estão, os pais estão competindo com os filhos. Estão obrigados, faz isso. Falando aqui, ó, conheço famílias que os pais competem com os filhos. Eu conheço pais que são reféns dos filhos. Reféns morais, reféns físicos. 1857. Legal? Estamos aqui para aprendermos, né? Quando você fala refém moral, financeiro e tal, né? Eu trabalho em escola e eu escuto frequentemente. Eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei, porque a gente vive num momento de diferença gritante de 50 anos atrás. 50 anos na história não é nada, né? Sim. Então, essa questão de alimentação, que antes era muito mais restrita do que hoje, de vestimenta, de acesso à informação, né? Então, esse dar, de repente, é da própria pessoa, desse próprio espírito que imagina
não quero que o outro passe por situação, no sentido de que não entendeu que em algumas situações de dificuldade foi ali um aprendizado. Não entende aquilo como aprendizado. Muito bom, muito bom. Espero que tenha pegado tudo para depois a parte poder. Pessoal, veja, bem dentro do que a Fernanda está falando. Nós viemos aqui para quê? Para evoluir. Evoluir como? Passando por provas e por expiações. Aí o papai e a mamãe não deixam o filho passar pelas provas e nem pelas expiações que ele vai ter que passar. Que ele vai ter, se não for agora, vai ser mais para frente. Só que fala assim, Então, eu quero ter, que ele teve daquela marca daquele jeito. exatamente. Eu vi famílias que deixaram de comprar comida para comprar o tênis ou o celular. Exato. Então, não viram reféns? É bacana isso, meu pai e minha mãe também falavam isso. Eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Mas cuidado, porque tem coisas que você não vai passar pelo seu filho. Você não vai evitar do seu filho passe por provas e expiações. São as provas dele. Vamos dar um exemplinho básico. Pai e mãe que não fala não para o filho de nada. Quem nunca viu? Quem nunca viu? Todo mundo já vê que é feio falar. Ninguém aguenta, não tolera uma criança mal criada, uma criança mimada. A gente vê na internet, vê em shopping, vê em vários lugares. Essa criança nunca ouviu um não, porque eu não vou falar, não vou reprimir meu filho. A hora que ela estiver formada, ela for para o mercado de trabalho, o que vai acontecer? Suicida. Por que a gente está tendo tanto jovem de 12 anos praticando suicídio? Pessoal, eu me pergunto, o que é que uma criança com 12 anos de idade? Eu estava jogando bola, eu estava estudando, eu estava na rua. O que é que uma criança de 12 anos de idade está suicidando? Tomando antidepressivo? Tem algo muito errado aí, né? Não vamos entrar nesse mérito, mas tá lá, ó. Família tem que ser uma estrutura. Aprende-se a viver em sociedade dentro da família. Pois não. É uma pergunta um pouco ignorante, tá? Não existe pergunta ignorante, existe resposta burra. Quando se fala da questão de evolução, ser espiritual, social, que no caso aqui anda junto, a gente passou por um processo histórico das pessoas deixarem de ser individualistas e começarem a aprender a conviver em sociedade e cada uma abraçar assim uma outra. Se a nossa sociedade está voltando a ser individualista e voltando a reprimir pessoas, se enclausurar, deixar realmente de conviver em sociedade, não seria algum tipo de retrocesso? Muito boa pergunta, hein? Vocês entenderam? Mas a gente tem a lei do progresso, que é a próxima que a gente vai estudar, que ninguém regride. O que é isso? Porque é incontestável, não dá para negar. Então nós estamos voltando para trás? Não, são espíritos novos que vêm reencarnando ainda com essas imperfeições. E nós que já passamos por isso, temos a obrigação de ensinar o certo. Então, vem aí uma grande leva de espíritos. E fica essas histórias aí, né, pessoal? Geração diamante, geração cristal. Todos somos espíritos imperfeitos aprendendo. Todos temos que passar por provas e expiações. E aqui funciona assim. Os melhor ajudam os pior. Mas nós não estamos ajudando. E aí eu volto a falar. Aquele que podendo fazer o bem, não o faz, seja educando o seu filho, seja corrigindo uma pessoa grosseira em qualquer lugar que seja, corrigindo, não é brigando. Que não corrige, faz o mal. Então, você está corretíssimo na sua avaliação. O que vem acontecendo? São espíritos que vêm reencarnando com essas imperfeições. E por que vem nesse mundo? Porque a sociedade já atingiu um patamar mais elevado. Mas aí ficam falando para a gente que nada pode falar, que você não pode falar não para uma criança, que o professor não pode falar mais nada para uma criança. Se bem que, vou te ajudar, né? Como é que é a frase? Na escola ensinamos português, matemática, inglês, geografia. As crianças devem vir educadas de casa. E tem pai e mãe delegando o seu dever
moral e espiritual de educar. E a gente está vendo aí um grupo de gente chegando que vai dar problema para nós. E não adianta falar que é espírito obsessor. Não adianta falar, estou obsediado. Por quê? Porque eu quero um tênis Nike. Então eu estou obsediado. Não vai. Né? Tá ok? Só respondendo também a pergunta dela, tem muita coisa que eu acho que a gente já melhorou também, como a gente já, por exemplo, escravidão é uma coisa que já não é aceita. Uhum. Tem muitas coisas que eu acho que a sociedade já evoluiu. Já evoluiu muito. Mas ainda tem, né? Até existe ainda em alguns pontos da Terra, né? Tem umas reminiscências. Era uma coisa comum, então tem coisas que a gente já nos melhorou como Muito. sociedade. Ciência melhorou muito, trouxe pra gente muita tranquilidade. Esse núcleo familiar tá difícil. É o que eu falo, ó. Um progresso maravilhoso da ciência, só que a gente usa errado. O problema é o abuso que está lá, né? Tá bom? Então, com isso aqui, a gente encerrou a lei de sociedade. Na próxima segunda-feira, que já não dá mais tempo, nós vamos entrar na lei do progresso. E aí a gente vai tirar vamos discutir aqui um monte de coisa sobre lei do progresso. Esses negócios, mas estamos indo para frente, estamos indo para trás. Mas Tudo isso que está acontecendo é por falha nossa mesmo. Acho que está muito atrasado. exatamente. Isso. Está falando que tudo que está acontecendo é culpa nossa mesmo. Nós é que estamos muito atrasados. Vimos na semana passada na escala espírita que nós estamos lá no Espíritos Imperfeitos, 18ª, 9ª, 7ª classe, nós estamos lá no começo do negócio, pessoal. Podemos subir muito rápido? Podemos, mas podemos também estacionar bastante, viu? Tá bom? Alguma pergunta? Querem aproveitar para fazer alguma pergunta? Fala, Fátima. Quando a gente escolhe voltar para resgatar alguma coisa, né, não sei, fazer uma expiação ou corrigir alguma coisa do passado, de outra vida, sempre o espírito vai sempre escolher chegar no núcleo da família mesmo para fazer o resgate. Alguém que você tem alguma dívida vai ser da sua família, Tá. O espírito. A Fátima está fazendo uma pergunta que também é interessante. Quer dizer, sempre que a gente tem que reencarnar para resgatar alguma coisa, corrigir alguma imperfeição, isso sempre vai acontecer no seio da família? Quer dizer, esses devedores vão estar sempre ali na família? Não. Depende do grau de dívida. A gente pode ter dívidas muito pequenas que a gente vai saldar com um amigo, com um vizinho, né? Algumas coisas. Dentro da família, a gente não tem só inimigos. Tem filhos, tem pais, tem mães que reencarnam simples e exclusivamente para quê? Para ajudar os outros a passar pela prova. Então, tem isso também. A gente acaba focando muito no lado negativo, né? Porque é o formato da necessidade da encarnação. Mas dentro da nossa família, tem gente que veio para somar, para ajudar todo mundo. Tem gente que veio para complicar? Não, veio para aprender com todo mundo, está tendo uma oportunidade de ouro. Tem gente que vem para complicar, né? Que não aprende. Fala, Ângela. Paulo, aproveitando que você falou de laços de família, eu gostaria de saber, um pouquinho fora, tá? O que é a demência dentro do espiritismo? A demência, uma doença mental de uma maneira geral? É uma doença mental. Tá. Vocês não vão ficar bravos? Porque, bom, hoje em dia tá bom. Para nós espíritas, toda alteração física, mental, é consequência e resultado de encarnações anteriores. Então, uma pessoa pode nascer com uma demência, uma debilidade, uma alteração cerebral muito grande. Por quê? Porque usou muito mal a inteligência. Porque usava todo o seu talento, toda a sua inteligência para praticar o mal. Veja como Deus é sábio. É um espírito, porque a gente sabe que a evolução moral e a intelectual nem sempre andam juntas. Então nós temos pessoas extremamente inteligentes e muito maldosas. Essas pessoas acabam tendo como consequência, porque veja,
a inteligência não se perde, não é um dom, não é um progresso do espírito. Aquele espírito sempre será inteligente. Para esse espírito não fazer mais coisa errada e não piorar a situação dele, falei, então você vai voltar, mas você vai voltar lelé da cuca. Outra situação muito comum. Espíritos suicidas. Espíritos que praticam suicídio com disparos de arma de fogo na cabeça, enforcamento, que causam um dano cerebral. Esse dano, quando ele é praticado pelo suicídio, ele marca o perispírito. Aquilo tudo. Lembra que a gente falou que tudo, absolutamente tudo que nós fazemos registra no nosso perispírito? Que essa palestra de hoje, vocês vão lembrar o que eu falei, o que vocês estavam pensando, o que a pessoa do lado estava pensando, o que eu estava pensando quando eu falei. Tudo grava no perispírito. E essas impressões, vamos dizer assim, essas toxicidades energéticas acabam causando prejuízo ao perispírito. E o perispírito é a forma do novo corpo da próxima encarnação. Então, se eu pratico um ato onde eu causo uma deformidade no meu perispírito, na parte da cabeça, quando eu for reencarnar, eu vou ter que consertar aquilo na carne. É por isso. Tá? Raros são os missionários. Também temos isso. Olha, a Fátima precisa passar por uma situação para ela se melhorar. Então, eu me voluntario a vir com uma pessoa com uma demência. Ok? Mas e no fim da vida? A pessoa foi sã a vida toda e ao longo da vida vai começando a ter a doença, vai deteriorando e termina O espírito não é doente. Quem é doente é o corpo. Quando desencarna, ele passa por um período de perturbação, mas ele retorna à sua condição anterior. O problema da encarnação com a deformidade é que na hora de moldar o corpo da nova encarnação, ele já vem com uma falha de fábrica, que precisa ser cumprida. Então, no caso, seria a falha do aparelho mesmo. Exatamente. O cego, quando desencarna, volta a enxergar. O cego, pessoal, quando dorme, quando está na emancipação da alma, quando o espírito sai, ele não é cego. Na erraticidade ele enxerga. A doença é da matéria, do corpo. Tá? Não é determinado espiritualmente, né? Um câncer, alguma coisa. Sim, Nossa, é. Não. É sim. É da matéria, culpa nossa e também porque a gente vem com... Os estudiosos espíritas, os médicos espirituais, nos afirmam que, por exemplo, o câncer é um expurgo da alma. É um expurgo da alma. É alguma, vamos dizer assim, alguma energia muito tóxica que você adquiriu por alguma conduta e que precisa ser expurgada de alguma forma. E a forma dela acontecer isso é pelo câncer. Tá? Bem? Vamos encerrar, pessoal? Então tá bom. Então, muito obrigado a todos. Conto com vocês aqui na próxima segunda-feira. Tá? E assistam a gente no YouTube, para quem perdeu as aulas anteriores. Nós temos lá o nosso canal no YouTube e no Instagram, tá bom? Muito obrigado a todos.